Suicídio. Bem, iremos falar um pouquinho sobre este tema tão sensível, inserido no nosso dia a dia. Primeiro, seja bem-vindo ao Talmidim, onde estamos sempre trazendo assuntos à luz da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva agora, deixe aquele joinha, comente e compartilhe este vídeo. Entre diversas formas de ajudar alguém, compartilhando este vídeo é uma opção. Fique comigo após a vinheta até o final e eu irei te falar algo surpreendente. Desde já, meu muito obrigado. Cronômetro na tela. Iremos tratar do Setembro Amarelo de combate ao suicídio, que teve início no ano de 2015. O suicídio se tornou epidemia de proporções globais. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos, dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nosso cronômetro para por aqui. Isso foi só para você entender a gravidade da situação. Depressão, bullying, problemas financeiros, problemas amorosos, estéticos, problemas com álcool, drogas, vícios de tela, dependências de videogames, redes sociais, problemas espirituais. São alguns dos sintomas desenvolvidos ao longo do tempo que pode levar primeiro ao desejo de suicidar, se não tratado. Aí vem a ação. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. A primeira cápsula de suicídio assistido poderá ser usada ainda em 2024 na Suíça. De aspecto futurista, a ferramenta foi projetada para que as pessoas possam tirar a própria vida pressionando um botão que libera nitrogênio dentro da cápsula. A cápsula do suicídio assistido, SARCO, pode ser utilizada pela primeira vez no final do ano na Suíça, anunciou a organização promotora The Last Resort. O suicídio assistido é legalizado na Suíça, em condições específicas. No entanto, o país europeu foi abalado por uma polêmica em torno de uma invenção que permite às pessoas dar fim às suas próprias vidas. Essa ferramenta de aspecto futurista, chamada SARCO, de sarcófago, foi projetada para que as pessoas possam tirar a própria vida pressionando um botão que libera nitrogênio dentro da cápsula. O diretor de The Last Resort, Dr. Florian Willett, declarou que SARCO oferecerá um espaço seguro para morrer pacificamente, e acrescentou que ele próprio espera utilizá-la ao final de sua vida. Essas são as palavras de Florian. Não posso imaginar uma forma mais bonita de respirar ar sem oxigênio até cair no sono eterno, disse ele à imprensa. A pessoa que deseja morrer deve passar primeiro por uma avaliação psiquiátrica. Uma vez que a solicitação é aprovada, a pessoa entra na cápsula, fecha a tampa e após responder uma série de perguntas, aperta o botão que causará sua morte, explicou Nietzsche. Por enquanto, não foi decidido a hora, data ou local do primeiro suicídio assistido, nem quem poderá ser o primeiro usuário. Questionado se isso poderia acontecer este ano, a advogada Fiona Stewart, que faz parte do conselho consultivo do The Last Resort, respondeu: "Eu diria que sim." Stewart disse que o único custo para o usuário seria de 18 francos suíços, valor de R$ 108 na cotação atual, pelo nitrogênio. O potencial da cápsula levantou uma série de questões legais e éticas na Suíça, reacendendo o debate sobre a morte assistida. A maioria das pessoas que já pensou em suicídio não quer morrer. Elas simplesmente querem encontrar alívio da dor física, mental, emocional ou espiritual que estão passando. Quando alguém comete suicídio, somente Deus é capaz de julgar seus pensamentos, suas ações e seu nível de responsabilidade. Primeiro, e antes de tudo, precisamos ter claro que o nosso Deus é o Deus da vida. Deuteronômio 30:19, escolha, pois, a vida e viverás. Não é à toa que ele é chamado de Criador, pois criou todas as coisas. E como é bom ler a narrativa da criação e ouvir que o Senhor contemplou a sua obra e viu tudo era bom.
conforme Gênesis 1:25. Por fim, ao criar o ser humano, Deus viu que era muito bom, conforme Gênesis 1:31. Ou seja, a pessoa humana, o homem criado por Deus, é muito bom. A criação do homem foi algo bom que o Senhor fez. Por isso possui valor, dignidade e nobreza, porque foi criado e querido por Ele. Temos que distinguir entre suicídio e martírio, que é a disposição de dar a própria vida por convicções fundamentais, consideradas inegociáveis, e atos heróicos de alto sacrifício, que resultam na preservação de outras vidas. Por exemplo, um soldado lançando-se sobre uma granada para salvar outras vidas. Eu dou uma pausa por aqui e pergunto: você está em crise? Conhece alguém? Busque por ajuda agora. Ou ajude alguém agora, porque talvez amanhã pode ser muito tarde. Mas, o que diz a Bíblia? A Bíblia menciona 6 pessoas específicas que cometeram suicídio. Abimeleque, Juízes capítulo 9, versículo 54, que diz assim: no mesmo momento ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: toma tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então o jovem que transportava suas armas o atravessou com sua espada e ele morreu. Você lembra do rei Saul? 1 Samuel capítulo 31, versículo 4? Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e traspassa-me, para que não venha esses incircuncisos e antes de me matar me humilhe ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou a sua própria espada e atirou sobre ela. Você lembra do conselheiro do rei Davi chamado Aitofel? 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade, pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado junto ao túmulo do seu pai. Você lembra do rei Zinrim? 1 Reis capítulo 16, versículo 18. Quando Zinrim percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu. Você vai lembrar de Judas, capítulo 27 de Mateus. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e se enforcou. 5 deles eram homens pecadores e perversos. Não se sabe o suficiente sobre o escudeiro de Saul para fazer um julgamento a respeito do seu caráter. Alguns consideram Sansão um exemplo de suicídio. Juízes capítulo 16, do 28 ao 30. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dai-me forças, só mais esta vez, para que eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita na coluna e a esquerda na outra, e exclamou: que morra com os filisteus, e em seguida eles empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma vez sobre todos os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no tempo da sua morte do que em toda a sua vida. Mas o seu objetivo era matar os filisteus e não a si mesmo. A Bíblia enxerga o suicídio da mesma forma que o assassinato, pois isso é exatamente o que é auto-assassinato. Cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deva morrer. Conclusões sobre os incidentes. Nos incidentes mencionados anteriormente, notamos muitas coisas. Primeiro, a maioria dos suicídios aconteceu no contexto de guerra, no qual tirar a própria vida foi o resultado de temor ou vergonha. Segundo, os outros casos são mais pessoais e, além do medo, refletem uma autoimagem demasiadamente pobre ou baixa autoestima. Todas as mortes tiveram lugar quando o indivíduo estava no estado mental altamente emocional. Terceiro, o suicídio é mencionado sem que haja qualquer juízo quanto à moralidade da ação. Isso não significa que ele seja moralmente correto. Apenas indica que o escritor bíblico está simplesmente descrevendo o que aconteceu. Homens que desejaram a morte. Até mesmo pessoas dignas, tais como Paulo, um apóstolo, já estiveram em grande dúvida da vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muita acima da nossa capacidade de suportar.
de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida, por se sentirem sobrecarregados e profundamente angustiados. Você vai lembrar de Moisés em Números capítulo 11, do 14 ao 15. Não posso eu sozinho conduzir toda esta multidão de pessoas. É uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida, agora mesmo. Se te agrades de mim, não me deixes vir a humilhação em minha própria ruína. Teríamos dezenas de outros textos relacionados, mas vamos ficar por aqui. O impacto moral do suicídio deve ser avaliado segundo a compreensão bíblica da vida humana. Deus criou a vida e nós não a possuímos para usá-la e descartá-la como bem entendemos. O sexto mandamento também tem uma coisa a dizer sobre o assunto. Um cristão, portanto, não deveria considerar o suicídio como uma solução moralmente válida para o infortúnio de viver um mundo onde existe dor física e moral. O suicídio é um problema global de saúde pública que muitas vezes pode ser evitado, embora seja uma situação complexa e que envolva múltiplos fatores. Os riscos podem ser reduzidos quando familiares, amigos, membros da ala e profissionais de saúde mental se unem para ajudar aqueles que estão enfrentando essa luta. Todos podemos ajudar na prevenção do suicídio. Devemos aprender quais são os fatores de risco e os sinais de alerta. Compartilhe este vídeo agora. Quantos 40 segundos já se passaram? Deus te abençoe e guarde a sua vida e a sua família.